Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o Livro dos Médiuns, com a questão 132, e capítulo novo. Vamos estudar. E mais esta segunda-feira, Senhor, a Ti pedimos abençoar-nos, que possamos, com os estudos, cada vez mais crescer e seguir em Teu rumo, em Teu caminho. Possamos, igualmente, pedir pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso entendimento, pela nossa resiliência, que possamos, junto aos mentores, ao Mestre Jesus Cristo e toda a espiritualidade amiga, junto aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, crescer e poder auxiliar cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a alegria, a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. É morrendo o corpo que vai o espírito para a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Se está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, foi ditado pelo espírito Hermance Dufour, psicografado e registrado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. A gente sempre lembra que o canal Espiritismo Motivacional transmite às segundas o estudo do livro dos médiuns com aperfeiçoamento, com irradiação para o nosso aperfeiçoamento. Às quartas, o livro dos espíritos com irradiação para as famílias. E às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares. Sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. A gente eventualmente replica esses estudos no Facebook e também coloca uma ou outra tira lá no Instagram. Hoje a gente está gravando, portanto a gente não vai ter o nosso típico boa noite, né? E seria interessante esse estudo ser ao vivo, até porque é um estudo único. É um estudo de um único capítulo, é um capítulo de um único item, né? A gente está falando do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Foi escrito por Allan Kardec, publicado em Paris em janeiro de 1861. Nós estamos na parte segunda das manifestações espíritas. Começamos hoje e finalizamos hoje o capítulo 9 dos lugares assombrados. É a questão 132. A gente começa hoje, 6 de abril, e encerra ainda hoje, assim espero, né? A gente traz lá, como sempre, a nossa capa, muito embora não precise, né? Então está lá, dos lugares assombrados, é a questão 132, e faremos esse estudo em uma semana. Então é uma questão e uma semana.
Então, a gente chega, de fato, dos lugares assombrados, questão 132. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se han produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Então, Kardec vai pegar 14 perguntas, basicamente 14 perguntas, porque algumas têm o número mais uma, né? Então é 14A, 8A, 9A, enfim. Então, basicamente, são 14 perguntas que Kardec faz, os espíritos respondem a essas 14 perguntas. Algumas a gente não tem o que comentar, é a pergunta pronto, a resposta pronto, não cabe comentário. Outras em que couber comentário, a gente vai ter o prazer de vir e comentar. A gente, então, começa com a primeira. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas, né? Então, aqui existe muito essa dúvida, né? Os espíritos apegados, porque não são todos que se apegam. Então, aqui fica claro o espírito apegado. Então, aquele espírito apegado, ele se apega a coisas, às pessoas, ou se apega aos dois. E aí, os espíritos respondem. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, tem alguns espíritos da literatura edificante que eles mostram muito claro o espírito ali muito preso. Então, ele até vai para um umbral, mas é um umbral muito diferente, muito concordante com a situação dele. Então, não tem nada para lugar nenhum e é só aquele ouro, é só aquele bem, é só aquele objeto que ele tem contato, porque é assim que a mente dele está. Ela está totalmente focada, né? Na pergunta 2, Kardec traz: tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? A princípio, ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra, vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que, dentre eles, alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então, eles aqui nos trazem dois canais para surfarmos. Um canal vai falar dos espíritos superiores. Então, esses espíritos, eles têm ali o ensejo, eles têm ali o compromisso consigo mesmos de fazerem o bem. Então, eles estão sempre procurando lugares onde eles possam mais fazer o bem. Eles entendem que esse é o caminho da perfeição, esse é o caminho do amadurecimento, então eles até ficam um período no lugar, mas quando eles veem que dá para outro assumir o lugar e eles irem para um lugar em que precisam praticar mais o amor, assim eles vão. E o outro canal que eles nos dão é o canal do espírito inferior. Esse espírito inferior, ele vai ter apego a lugares, a pessoas, a objetos, e aí fica difícil, porque ele ainda não tem maturidade para entender que ali não é um bom lugar para ele. Ele não tem discernimento para entender que aquele lugar precisa ser evitado. Então, ele acaba, ao invés de evitar, ele acaba se apegando. Somos nós, quando vamos ao vício do jogo, ao vício do fumo,
ao vício do falar demais. A gente sabe que não é bom, a gente sabe que não funciona, mas alguma coisa dentro de nós, a gente não está falando de obsessor, né? Existem, mas a responsabilidade vai ser sempre nossa. Então, alguma coisa dentro de nós, muito mais voltado para vontade e tal, que nos leva a essas situações. E nem sempre nós temos a força necessária para lutar contra essas inclinações, né? Vamos para a questão 3. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus, ou seja, se um espírito está num cabaré, num bordel, numa zona de prostituição, ele é mau por isso, né? Ele tem apego a essa zona. E os espíritos nos trazem lá a resposta: certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens, né? Então, muitas vezes, o cara é super gente boa, super, super gente boa, mas tem lá a creptomaníaca, não pode ver nada que ele pega. Às vezes, a pessoa é super gente boa, mas não pode ver nada que pede. Ah, você não vai usar isso, você não me dá isso, você não pode me dar isso. Às vezes a pessoa faz o bem, pratica o bem, mas não consegue se afastar de prostíbulos. Então, isso não caracteriza maldade, isso caracteriza pouco adiantamento, pouco entendimento, né? Na pergunta 4, Kardec faz: tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros o grito de um animal ou o sopro de um vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Então, aqui a gente acaba de ter uma notícia interessantíssima. Vai ser muito mais fácil, muito mais comum eu encontrar espírito no meio das multidões do que eu encontrar numa ruína, do que eu encontrar num lugar isolado, né? Não é que não tenha, vai ser muito mais comum nos grandes centros do que nos locais isolados, né? Na quinta, na 4A, Kardec, não satisfeito, pergunta: contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos, que seria um espírito misantropo, aquele que odeia a humanidade, ele sofre de falta de sociabilidade, né? Podemos inferir a existência de espíritos misantropos que prefiram a solidão. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte. É evidente que se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques, sobretudo palácios em que haja muito movimento, né? Mas então aqui a gente entende que eu particularmente sou uma pessoa introspectiva, apesar de não parecer muito introspectivo. Eu prefiro ficar em lugares que não tenha som, que eu possa focar naquilo que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, então eu quero foco, eu quero hiperfoco, vamos chamar assim, né? Às vezes eu posso trabalhar ouvindo uma música, mas eu prefiro ouvir os meus próprios pensamentos. Então é natural, seria natural, ao desencarnar, eu ir para um local concordante com
com esse meu perfil. Então, eu vou procurar um local mais tranquilo, um local com menos pessoas, um local menos movimentado, para que eu continue ali o meu processo de introspecção. A mesma coisa acontece com os espíritos. Então, alguns mais introspectivos vão buscar a solidão, alguns, em sendo perseguidos pela justiça da consciência, vão procurar a solidão, vão procurar as ruínas. Alguns, em autodepredação, né, depreciação, eles vão dar, não, eu sou digno desse lugar aqui, é isso aqui que eu mereço, é isso aqui. Então, tudo a gente precisa lembrar que é um processo, nada é para sempre e que cada caso é um caso. Então, a pessoa, às vezes, precisa ir para aquele local para depurar, para se assenhorar de si mesmo, para ter consciência do que aconteceu. Então, é comum, é comum. Na quinta pergunta, Kardec vem. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação. E esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Você nunca viu aquela pessoa que diz: eu odeio lugar com pouca luz, eu odeio habitações com muitos corredores vazios. Eu conheço gente que não gosta de cruzeiro porque os corredores dos navios são longos, são imensos e um pouco estreitos. Então elas começam a fantasiar uma série de coisas naquele corredor. Vai aparecer alguém, vai aparecer alguma coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O muito acontece, às vezes, com aquelas garagens que são subterrâneas. Então a pessoa, ela não gosta daquele ambiente, porque aquele ambiente, em verdade, burila a sua imaginação. Aquele ambiente mexe com todo o seu processo criativo, ele acaba criando figuras monstruosas, figuras, sabe? Por mais que eles fiquem ali 20 anos e nunca aconteça um só evento, eles vão ficar 20 anos com medo de ir ali. Certos horários não vão, certos dias não vão, porque o homem tem essa coisa de criar, de imaginar, de inventar. Para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-los, quer dizer, a gente sempre diz que tem espírito que marca horário. Olha, de noite não é bom, os espíritos aparecem. Isso é verdade? Isso funciona, né? E a resposta é muito clara: não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Então, o espírito ele não está ligado à hora. Ele até pode estar ligado a marcadores, como preciso descansar um bom tempo, preciso trabalhar pouco tempo. Então, ele tem lá os marcadores dele, que são marcadores de tempo, mas esses marcadores não são necessariamente controladores de hora. Não é assim que funciona no plano espiritual, e a gente aqui está falando do plano espiritual fora das colônias, porque a colônia ela tem todo um sistema de funcionamento em que, para que ele seja harmonioso, vai ser preciso instituir marcadores de tempo específicos. Isso é importante a gente ter. Quando a gente fala que não há controle de tempo, é controle de tempo fora das colônias. O espírito está errante,
o espírito que está vagando, o espírito que está sem eira nem beira, então ele não tem lá nenhum suporte, então ele vaga, então ele vai, ele volta, e isso é muito comum. Na sétima, Kardec faz, de onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferencialmente durante a noite? Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Então, o espírito ele não tem predileção do horário, mas a gente precisa aqui trazer para um nível de consciência claro que, às vezes, o espírito segue o nosso horário para ter conosco. Então, eu tenho uma manhã atribulada, eu tenho uma tarde atribulada, eu tiro a noite para refazimento, descanso e reiniciar o próximo dia. Então, eu vou estar muito mais propício a receber esse espírito, a ter com esse espírito, no período da noite. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que à noite, dado o silêncio, dada todas os contos, as superstições, a gente acaba gerando ali alguma coisa. Quem mora sozinho sabe que se não houver um policiamento constante, um vigiar e orar constante, você acaba imaginando coisas dentro de casa. Não é que em casa não tenha coisas, tem, mas você acaba imaginando. Então você começa ali num vigiar e orar. Isso é coisa da minha cabeça, eu não posso entrar nessa noia, eu não posso entrar nesse pensamento, eu não posso entrar nisso, eu não vou entrar nessa, e aí ele vai até mudar a frequência de pensamento, porque para quem mora sozinho, isso acaba sendo um motivo aí de muita conturbação, muita confusão mental. E aí ele vem com a 7A. Sendo assim, por que então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso é muito interessante, né? Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, aos que se dizem o diabo, ou dão a si mesmos nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar, e não mais voltarão. Então, aqui a gente precisa, de novo, trazer para um nível de consciência claro. Numa casa religiosa, numa casa espírita, institui-se um dia e um horário, seja de estudo, seja de sessão. Então, o espírito há de se adaptar a esse horário. Em outros casos, quando você está conversando com o zombeteiro, ele vai marcar horário com você, ele vai marcar tudo, só que ele está rindo por dentro. E aqui a parte final é muito importante. Mostrai-lhes que não vos deixeis enganar e não mais voltarão. Gente, é sempre preciso ter muito respeito nessas interações. O ideal é não interagir. Você não tem preparo, não faça. Se você não sabe o que fazer, vigia e ora, pedindo auxílio, convocando a espiritualidade amiga. E não se deixar enganar é não se deixar enganar com respeito, porque tem gente que usa nessa hora de sarcasmo, e aí arruma um perseguidor que vai acompanhá-lo ali por muitos e muitos anos, e ele vai ter dificuldade em se livrar dessa companhia, né? Então é muito importante. Na pergunta 8, Kardec pergunta: preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo era uma simples vestimenta, do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. E aqui, de novo, a gente precisa embasar o que está aqui. Foi escrito lá em 1861, né, publicado em janeiro, lembra?
a conversa para aquela época era preparada dentro do entendimento da época. Hoje, a gente já sabe que tem espíritos que ficam ali do lado do próprio corpo. Eles não conseguem fazer o desenlace e aí eles se aprisionam ao corpo. Pode ser por materialismo, pode ser por uma série de outras questões. Fato é que ele vai ficar preso e vai acompanhar a decomposição. Em outros casos, ele fica preso e não acompanha a decomposição, ele só está preso. Então, periodicamente, ele volta àquele local, ele tem acesso àquelas informações ali apresentadas, né? Aqui é trazido o ponto do espírito que não tem essa relação com o corpo. Então, esse espírito, ao haver o desencarne e o desenlace, ele não quer mais saber do corpo. O corpo era só uma roupa. Lembra? Você tem períodos ali que você ama uma roupa, outras você bota aquela roupa no armário e vai usar um tempo depois, e outras roupas você já doa, mesmo ainda te servindo. É a mesmíssima coisa. O espírito acabou, ele volta para a pátria dele, ele está de volta à pátria dele. Passado o período de confusão, ele vai querer seguir, ele vai querer explorar, ele vai querer entender o que acontece. A gente tem a são-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos. A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que algures, né? Do que em alguma outra parte. E a conservação de estimadas relíquias é em testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de os sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito, mais influencia do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Então, são dois pontos aí. O espírito, com prece, ele fica sensibilizado, ele vai receber a prece, ele recebe aquilo com muito regozijo, com muito carinho, com muito amor. Se você faz no túmulo ou se você faz em casa, para ele não vai fazer muita diferença, sobretudo se ele tiver um cadito mais adiantado. O que vale para ele é a fé, é a prece verdadeira, é a prece fervorosa. É aquela prece em que você bota a sua emoção, em que você se despe de todo e de todos e vai lá ter com o Espírito. Essa prece é muito bem-vinda e independe de onde ela seja feita. Na questão 9, Kardec pergunta: à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais, podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Vamos falar das circunstâncias para a gente poder entender o que vai prender um espírito ali. Alguém muito querido mora ali, então ele fica preso àquele lugar. Ele não consegue se desvencilhar daquele amor, daquela pessoa, e ele entende que tem que ficar próximo. A energia do pensamento dos moradores apraz o espírito. Então, ele fica ali por causa daquelas energias. Tem espírito que ainda está muito confuso. E nessa confusão, ele ainda prioriza valores criados por ele. Então, tem espírito que acredita que a intriga tem que acontecer. Então, num lugar que tem intriga, ele vai para fomentar a intriga. Então, a gente falou do amor e fala agora do ódio, né?
O espírito fica lá. Uma outra coisa também que faz muito o espírito acompanhar são objetos materiais. Então, ele tocou a vida toda naquele piano, ele enalteceu aquele piano era a melhor coisa da vida dele, ele amava aquele piano, e aí ele volta para o plano espiritual. A primeira coisa que a família faz é vender o piano. Então, ele fica entre atormentar a família porque vendeu um bem que lhe era caro e entre acompanhar o piano, esteja ele onde estiver. Ele tenta insistir para aquela família que comprou o piano para devolver o piano para o seu antigo lar. Isso são coisas que acontecem e são muito interessantes. Então, Aderley, e se eu compro alguma coisa e eu percebo que essa coisa veio com uma energia, veio com uma entidade, veio com um espírito, veio com uma alma, vigia e ora, 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 ora. Essa é a maneira de você levar bons pensamentos. A gente também não esquece que muitas vezes as pessoas perguntam, por que Deus permite que isso aconteça? Porque ambos vão crescer diante desse acontecimento. O espírito, ao frequentar uma outra família, ele tem a possibilidade de ver uma outra situação. Ele pode aprender com aquela situação. Então, por mais que ele tente uma hora, pode ser que ou ele vá embora ou ele comece a ceder àquelas boas inclinações, né? A gente tem aí André Luiz, Mensageiros, em que um espírito era obsessor de um homem que todas as noites sentava para tomar seu uísque e ler o jornal. O espírito tomava o uísque com ele e lia o jornal. E aí eles convencem esse espírito a cuidar desse homem, a tomar conta dessa família, e o espírito aceita, ou seja, ele já estava num processo de melhoramento, então ele deixa de ser obsessor e passa a ser um contribuinte. Isso é a justiça divina, é a didática divina atuando, né? Nada vai acontecer na marra, com força, tudo vai acontecer no tempo que pode acontecer. Na questão 9A, Kardec traz para a gente que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares, né? O que pode acontecer, a gente já citou duas aqui, né? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Então, a gente hoje já não entende mais punição, a gente não entende mais esse ato como uma punição. A gente entende esse ato como uma oportunidade de reconhecer o erro e iniciar o processo de arrependimento que vai acabar na reparação. Isso é o que a gente entende hoje, que nos auxilia muito. Não há punição nos espíritos bons, eles são amor. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, então vai nos colocar ali para a gente poder entender. E muitas vezes nos colocar ali é nos preservar de coisa pior, porque o espírito de um assassino, o espírito de um criminoso, quando ele vai para as ruas, ele é visto como tal. E aí tudo pode acontecer, inclusive o recrutamento para as zonas mais baixas. E aí Kardec deixa aqui um asterisco no final a respeito do fim de que o tenha constantemente diante dos olhos. Esse asterisco, ele entraria, a explicação dele lá no final do estudo. Só que a gente ia perder um pouco o link com a coisa. Então, eu já o trouxe aqui para a gente trabalhar. Kardec, então, depois desse asterisco, ele bota, veja-se, Revista dos Espíritos de fevereiro de 1860, História de um Danado. A gente primeiro pegou o que é a Revista Espírita.
Era uma publicação mensal onde Kardec apresentava casos práticos, ampliando a compreensão doutrinária por meio de relatos reais do mundo espírita. A Revista dos Espíritos, a Revista Espírita, ela é inclusive anterior ao Pentateuco. Kardec começa com a publicação dessa revista para depois então ir para os livros. Logo depois a gente traz o que acontece em fevereiro de 1860 em relação à revista. Edição que traz exemplos sobre a situação dos espíritos após a morte, evidenciando como o estado moral define certas experiências do além, né? E aí a gente traz a história de um danado. É o relato de um espírito em sofrimento que não está condenado por Deus, mas pelas próprias escolhas. Mostra que as penas são consequência do estado íntimo e não castigo externo, que foi o que a gente acabou de trazer aqui. E, por fim, a gente traz uma síntese. O danado não é alguém abandonado por Deus, mas alguém ainda preso ao mal que não superou. Então, não superou o mal? Não. O que vai acontecer? Você vai ter que responder por isso. A gente lembra, mais uma vez, que a semeadura é facultativa. Eu posso ou não semear. Mas uma vez que eu semei, a colheita é obrigatória. Obrigatória. Não tem o que fazer. Vamos à pergunta 10. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena, quanto com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm, para assim procederem, outro motivo que não um simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Então, a gente tem um caso que a gente já trouxe aqui no estudo, que também é da Revista Espírita, o espírito da rua alguma coisa. O espírito da rua X. Esse espírito, ele jogava pedra numa casa específica. E aí chamaram o espírito para conversar, dizendo, primeiro, onde você pega essas pedras? Aí eu pego numa praça aqui perto, ou eu mesmo as gero. Ele já tinha esse conhecimento e essa capacidade. É daí que a gente diz que o obsessor não é burro. Ser obsessor não significa ser desprovido de inteligência, de entendimento, de lógica. Então, ele falava que ele pegava numa praça próxima ou mesmo as fazia e perguntaram por que ele jogava na casa. Primeiro, que a empregada ficava horrorizada com aquilo e ele se divertia com isso. Segundo e principal, a casa foi construída num lugar onde era um bar que ele muito frequentava. Então, ele pegou um certo desprazer por essa casa. Então, notem que é exatamente o que está aqui. Como se dá esse processo? Como funciona esse processo? Como é que vai esse processo? Né? Cada caso é um caso, a gente sempre lembra disso, e é muito importante a gente ter essa consciência. Vamos para a questão A. Podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons, porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. Esse mesmo caso que eu acabei de contar agora, do espírito obsessor que é transformado num cuidador, a pessoa que faz tudo isso, ele tenta proteger a família, então ele periodicamente vai lá para proteger. Uma das pessoas da família foi sua filha, numa outra encarnação, com uma série de entremeios aí nessa relação. E ele se vê, então, levado a cuidar dessa família, para, então, resgatar, reparar aquilo que houve na outra encarnação. Então, é isso que leva um espírito bom,
né? Você chama alguém dizendo, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento. Então o espírito bom vai lá te auxiliar, né? A gente já falou do que acontece com o espírito ruim, então é importante falar também do outro lado. Na 11ª questão, haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Meu Deus do céu. Dama Branca. E aí eles respondem: a Dama Branca é mero conto extraído de 1000 fatos verdadeiros. Mero conto extraído de 1000 fatos verdadeiros. E aí eu me vi assim na necessidade de trazer um pouco mais sobre esse assunto, até para aproveitar e esclarecer muitas coisas mesmo. Então, o que era a Dama Branca? Não é uma pessoa específica, mas um tipo de aparição muito conhecido no folclore europeu. São relatos de figura feminina vestida de branco, associada a castelos, estradas ou lugares antigos, geralmente ligada a histórias de morte, sofrimento ou apego. A gente vai ler um pouquinho mais para depois trazer a explicação para tudo. Comparação didática: a Dama Branca na Europa cumpre papel parecido com figuras brasileiras, como a loira do banheiro, a loura do cemitério. São relatos populares de aparições que atravessam o tempo. Então, a gente tem algumas coisas aí a perceber. Hoje, a gente ainda tem a imprensa marrom, a tal da imprensa sensacionalista. Lá atrás, não existia imprensa marrom, existia apresentar dados como se fossem fatos. Então, era comum as rádios todos os dias contarem um evento da mulher loura. Horas ela aparecia no banheiro de uma escola e pedia para alguém tirar o algodão do seu... aquele algodão pós-morte que a gente bota no cadáver, ela pedia para tirar do seu nariz. E eles contavam isso com dramaticidade, com fundo musical dramático, e eles contavam também a história da loura que, perto do cemitério, pegava uma carona, pedia uma carona e sumia no meio do caminho. Pegava uma carona, pegava um táxi em algum lugar para a rua do cemitério, chegava no cemitério, ela sumia, ela entrava. Então, tem cunho de verdade atrás disso, gente? Sempre tem. Nada vem do nada. Sempre tem. Mas não desse jeito dramático que contam. E quem é da minha época, até hoje, entra num banheiro vazio com um certo receio. Até hoje. Entra num banheiro vazio com um certo receio. Alguns médiuns têm uma coisa muito interessante. Quando é realmente espírito, eles não se assustam. Eles não têm congelar, eles não têm nada. Eles agem com naturalidade. Quando é a imaginação deles, eles tomam sustos horríveis. Conversando com um amigo outro dia que fazia cruzeiro, entrou num banheiro vazio, esses banheiros de corredor e tal, e o navio estava balançando um pouco, e as portas do banheiro não estavam travadas, então ela começou a abrir, fechar, abrir, fechar. Ele, na mesma hora, ele recolheu o pingolim dele, mesmo ainda pingando, e tratou de sair do banheiro, tratou de sair, eu vou ficar aqui nada. Então, são essas sobrenaturalidades que a gente traz para o nosso dia a dia e acaba mesmo se perdendo. Vamos levar isso para o contexto do Livro dos Médiuns, né? Kardec não valida a lenda em si, mas usa o exemplo para mostrar que algumas aparições podem ter fundo reais. Espíritos podem se manifestar assumindo formas reconhecíveis. Então, Kardec tenta ali para a gente nos trazer como funciona. E aí a gente traz a diferença essencial para o nosso estudo, né? Essas histórias não são em si prova direta de espíritos, mas podem ter origem em percepções reais, fenômenos mal compreendidos ou construções culturais.
E eu ainda acrescentei mais um ponto, tentativa de educar pelo medo, porque isso também é outra coisa que vai disparar o sistema imaginativo da criança. Não vá, a gente tem várias gerações. Uma geração lá atrás educava pela pancada, pela surra e pelo medo. Aí a coisa evoluiu um pouco. Aí passou-se a educar só pelo medo. Evoluiu mais um pouco, passou-se a educar pelo medo e pelos argumentos. Hoje, a gente está nos argumentos. Essas gerações novas, você tenta trazer na conversa ou larga de mão, né? É o que nós temos. Mas era comum, no passado, a mãe dizer para você: não vá lá na porta, porque o homem do saco vai te pegar. Quando passava um homem na carroça, você achava aquilo estranho, você se sensibilizava com aquilo, porque estava fora da tua convivência. E aí aproveitavam para reforçar para você: tá vendo lá? Ó, o homem do saco. Ó, o homem do saco, ele veio pegar você. A criança entrava em pânico, instalava-se nela esse medo do maravilhoso sobrenatural e surreal, instalou-se aí, então ela ia viver contando com essas histórias, e aí esse medo acaba gerando. Então é isso que está aqui. A gente precisa seguir um pouco mais. Então vamos para a questão 12ª. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Quer dizer, faz sentido? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Eu achei estranho o termo poltronaria, e mesmo a gente conseguindo entender do que se trata, eu fui atrás, né? É um português antigo, e a poltronaria, nesse português antigo, significava covardia, medo fácil, falta de coragem, se aproveitam do medo e da credulidade das pessoas. Isso era uma poltronaria, né? Antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos e de que, assim, onde quer que estejais, os terais ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. Então, eles precisam de eco, eles precisam de resposta, eles precisam de ação e reação. Eles promovem a ação, você gera a reação e eles vão ficar nessa casa. E aqui ele dá um dado muito interessante. Até as casas mais espiritualizadas vão ter, sim, espíritos ali. Podem ser espíritos do bem, pode ser espírito do mal. Derlei, pelo amor de Deus, como é que eu faço para ter só espírito do bem na minha casa? O Evangelho do Lar é uma ferramenta maravilhosa para isso. Pratica o evangelho no lar e pratica a oração diária na tua casa. Evita na tua casa de ter pensamentos ruins. Evita na tua casa de ter brigas longas, brigas que demorem muitos. Porque o que acontece é que, com antes você resolver aquilo, antes vai dissipar a energia. Está difícil de resolver? Ok, matura aquilo, mas resolva o mais breve possível, nem que breve seja o outro dia, seja outra semana, mas resolva, porque isso vai fazer com que os espíritos não tenham motivo para ficar ali. Se uma coisa cai e você não solta um palavrão enorme para a queda dessa coisa, o espírito não vai ter por que te levar a derrubar essa coisa. Se caiu, você diz: ó, caiu, tem que pegar, tem que limpar, tem que isso, tem que aquilo, vou tomar mais cuidado. Acabou. Acabou. Não tem porquê. Qualquer outro fato que você faça vai levar com que os espíritos tenham vontade de estar ali. Eles vão estar ali, vão te
te provocar. Na 13ª, a gente tem: haverá meios de os expulsar? Ah, o que mais das vezes fazem para isso, porém, os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons espíritos. Atrai, pois, os bons espíritos praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos terás juntos de vós, que foi o que a gente acabou de falar ainda há pouco, né? Então, já que eu vou ter sempre espírito, o que eu tenho é os espíritos bons, e isso acontece de acordo com o meu pensamento. Vamos para a 13A. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos, né? Tropelias aqui fica claro para a gente que são as coisas que os maus espíritos fazem, né? As armações que eles aprontam, né? E ele pergunta por quê. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca fala. Eu peço desculpa, porque eu não alinhei o texto, né? Mas vejam os senhores, falar do bem não significa estar no bem. Dizer que possui não significa possuir. Sobretudo quando o assunto é virtude. Aquele que de fato possui as virtudes, ele dá a mínima para isso, ele não é de falar sobre isso. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ele não fala porque isso não interessa a ele falar. Ele se interessa por fazer e vai fazer cada vez mais, cada vez sempre mais. A 14ª e última questão. O que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com o serem tomados pelo diabo. Eles gostam quando você faz aquele dramalhão todo, se é um espírito zombesteiro. Mas, Ederlei, por que então se fala tanto em exorcismo? Porque ele acontece, é possível. Mas o exorcismo acontece na conversa, na doutrinação do espírito, no convencimento do espírito. Mas, Ederlei, eu já vi situação, ao contrário do que está escrito aqui, eu já ouvi situação que o espírito, depois do exorcismo, não voltou. Pode ser que aquele exorcismo já era ali o final da questão e ele aproveitou e foi embora. Outra coisa muito interessante que foi trazido aqui atrás e eu acabei não abordando é a questão de que aquilo pode ser uma prova, né? Pode ser uma expiação. Gente, vamos ter muito claro que nós somos senhores das nossas vidas e que 99,9% das coisas que acontecem são causadas pela gente. Existe a prova e existe a expiação, sim, sem dúvidas, e este é um planeta para isso. Existem os obsessores, sem dúvidas, e esse é um planeta em que, o estágio que ele está, o mal predomina sobre o bem. Porém, eu sou totalmente responsável pelas minhas atitudes.
O fato de eu ter um obsessor me induzindo não vai fazer com que ele assuma também a minha parte na responsabilidade do ato. Ele vai assumir a parte dele e eu vou ter que assumir a minha parte. Então vamos parar com essa coisa de que tudo é prova, tudo é expiação, tudo é obsessão, e vamos começar a entender o seguinte: tudo sou eu. Eu, de alguma forma, possibilito que aquilo aconteça. E enquanto eu não mudar, bem provavelmente aquilo não vai acontecer. Enquanto mais eu me enfiar naquilo, mais difícil a situação vai ficar. Conheci uma pessoa em que, para a grande maioria, era uma pessoa excelente. Para a grande maioria, era uma pessoa excelente. Porém, na intimidade do seu coração, a pessoa roubava. Não é roubo, né? Então, chegava na tua casa, tinha oportunidade de pegar alguma coisa, ela pegava, isso é roubo. A pessoa roubava. A pessoa era extremamente vingativa e não abria mão de uma vingança. E todo mundo que sabia disso dizia, mas não, para, não vai acontecer nada, gente, cada coisa ao seu tempo. Até porque essa pessoa que faz isso, ela tem argumentos para burlar o seu id ego, o seu superego, id e ego. Ela tem argumentos para burlar o seu policial interno, mas vai chegar uma hora que todos esses argumentos vão cair e vai vir a consciência dos fatos, e é nessa hora que ela vai ser convidada a responder. E bem provavelmente ela vai dizer que é prova, que é expiação, que é obsessão, quando não, é a colheita do que ela plantou. Isso vai trazer obsessores? Bem provavelmente. Em alguns casos, ela vai ter provas? Vai, mas olha que interessante. Se eu continuo no erro, eu tenho a expiação. Se o erro começa a me prejudicar e prejudicar muitas pessoas, eu tenho a expiação. Se eu entro no ciclo reparatório e começo a me melhorar, é aí que eu vou ter a prova. A prova ela não vem para aquele que está num completo limbo, ela vem para aquele que está querendo. Ai, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Paciência e impaciência não dá certo, impaciência não funciona, impaciência está acabando comigo, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Ele entrou no ciclo do arrependimento, as provas começam a aparecer. Provas totalmente concordantes, então é uma coisa boba que acontece ali, tem aquele. Ela tem aquela tremedeira, mas consegue segurar a paciência. Essas provas vão diminuir. A pessoa faz uma coisa boba, ela explode. Essas provas vão aumentar. E essas provas vão aumentar com mais coisas para ela reparar no futuro. Então a gente não pode ter essa ingenuidade de acreditar que nós somos bons quando a gente é espírito que está a caminho. A gente ainda tem muita imperfeição, alma doente, alma enferma. É chato, é duro falar isso, mas é a verdade. Nós somos almas enfermas. Vamos seguir um pouco mais. Também os que eu botei, tá pequeno porque eu não quis botar em várias lâminas, né? Também os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens, nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras versões são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estarem junto de vós. Ou então espíritos levianos que brincam, como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. O que de melhor tem a fazer os que se veem perseguidos é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam verificando que não conseguem meter medo
nem impacientar. Veja-se atrás o capítulo 5 das manifestações espontâneas. Atrás, porque aqui a gente está no capítulo 9. Eu não vou nem trazer explicação, porque eu só vou me alongar dando mais do mesmo. Está super explicado, está super bem feito. Kardec foi primoroso em toda a sua obra. O que eu sugiro, não entendeu? Dá um pausa, volta e vê essa parte de novo. Porque senão você vai acabar tendo muito mais coisas para ver sem a necessidade. Está muito bem explicado, está muito claro. Né? E aí Kardec fala do capítulo 5 das manifestações, do que ele está falando. Ele está falando do livro dos médiuns, o guia dos médiuns e dos evocadores, segunda parte, das manifestações espíritas, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Capítulo 5, o capítulo como um todo, mostra que os espíritos podem manifestar-se sem serem chamados, revelando sua presença de forma natural, conforme as condições do ambiente e das pessoas. E as manifestações espontâneas são ocorrências como ruídos, movimentos ou aparições que surgem sem evocação. Podem vir de espíritos levianos, espíritos sofredores ou espíritos benfeitores, variando conforme a intenção do espírito. Uma síntese para a gente fechar. Nem toda manifestação é ameaça. Muitas são presenças mal compreendidas. É isso. É isso, é isso, é isso. A gente consegue, assim, entender. A gente consegue, assim, também chegar dentro do tempo sugerido ao final do nosso estudo, né? A gente está levando aí 1 hora para fazer o estudo, e Livro dos Médiuns nunca dura mais que 20 minutos, mas esse era grande. A gente chegou a pensar, eu e a Silvia, a gente pensou em separar em 2 dias, depois a gente olhou e falou, não, como vai ser gravado, vai dar para a gente seguir, porque não tem influência, não tem pergunta, não tem nada, a gente segue mais tranquilo. Gente, é isso. A gente estudou a parte 2 a gente estudou o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, foi escrito por Allan Kardec. Nós estudamos a parte 2 das manifestações espíritas, capítulo 9, dos lugares assombrados. Né? Esse capítulo ele só tem a questão 132, portanto, a gente conseguiu dar conta dela. Vamos para a nossa prece e vamos para um breve tchau. Prece de Caritas. Ó Senhor, te pedimos, olhai por nossos lares, olhai pelo nosso aperfeiçoamento, olhai por nós. Que tenhamos cada vez mais oportunidades de ressignificar momentos e crescer dentro de nós, para nós mesmos, mas com isso auxiliar a sociedade, os nossos familiares, todos do nosso entorno. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Quando percebemos que erramos, além de corrigir o que for possível, o essencial é compreender o erro e aprender a não repeti-lo. Isso também é vigiar e orar, e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Tão importante quanto ela é não desistir de você, não desista de você. Isso é a peça mais importante para esse grande quebra-cabeça que é a vida e que a gente vai entender um pouco mais quando chegar no plano espiritual. Então, cuida de ti, se autoacolha, se autoperdoe e se autoconvide a melhorar. Gente, é isso. A gente conseguiu dar conta do estudo dentro do tempo previsto. A gente agradece imensamente o carinho da tua presença nesse tempo todo de estudo. A gente agradece o carinho do teu joinha, isso ajuda o canal a ser levado para mais pessoas. E a gente deseja a você uma semana realizadora com muita paz e aguarda você aqui na quarta-feira, se Deus quiser. Ele há de querer porque estamos a caminho.